compõe o Espírito? Qual é a essência que compõe o Espírito? Quem pode dizer? Quem pode afirmar? O Espírito tem mãos. O Espírito tem boca. Tem olhos. Aí você pode vir querer usar a Escritura e me dizer, irmão, a Bíblia não diz que Deus é Espírito? Diz que Deus é Espírito. E a mesma Bíblia também não diz que Ele tem olho, que Ele tem boca, que Ele tem mãos? Mas entenda, a linguagem ali é uma linguagem antropomórfica. É uma linguagem onde se dá algumas características humanas a Deus, para que a mente humana possa captá-lo melhor. Para que a mente humana possa ter uma ideia mais associada, mais aproximada da sua razão. Porque sem essa linguagem, e é uma linguagem que está contida em toda a Bíblia, a gente já vimos isso, até na EBD a gente aprendeu que a Bíblia, ela traz várias linguagens, né, figuras de linguagens, símbolos, aonde ela tenta trazer, representar uma verdade espiritual. Não uma verdade espiritual no âmbito material. Então, para que essa verdade ela seja recebida pela nossa mente, se faz necessário a projeção de uma conjectura material para podermos entender e identificar alguns requisitos acerca do nosso Deus. Senão, sem eles, nós não entenderíamos. Paulo ele já disse que as coisas que são do Espírito, elas não podem ser discernidas, senão através do Espírito ou pelo Espírito. Não tem como. Não tem como decidirmos as coisas espirituais, visto que nós habitamos em uma matéria. E essa matéria ela dá forma. A nossa mente ela cria formas, para que a gente possa ter uma percepção das coisas. Então, da mesma forma, é uma forma que eu acredito que o próprio Deus, em sua sabedoria e na sua compreensão da nossa dificuldade e da nossa necessidade de conhecermos um pouco aquilo que Ele quis se mostrar para nós, seria necessário que fosse dessa forma. Então Deus Ele providenciou para que a gente tivesse um entendimento melhor. O Salmo 139, ele diz, a partir do versículo 1, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. E me conheceste. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entende de longe os meus pensamentos. Rodeaste o meu caminho e o meu deitar. E conheces bem todos os meus caminhos. Pois ainda não estando a palavra em minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Por detrás e por diante me guarnecestes, e sobre mim puseste a tua mão. Tal conhecimento é para mim muito maravilhoso, tão alto é que não posso alcançar. Para onde me irei no teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Os céus, ali tu estás. Se fizer a minha cama no inferno, eis que ali tu também estás. Se tornar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua mão deitará. A tua mão direita me susterá. Se disser, certamente as trevas me encobrirão, então a noite resplandecerá ao redor de mim. Nem as trevas me encobrem de ti, e a noite resplandece como o dia. O mesmo lhe são as trevas e a luz. Para ti
são a mesma coisa. Pois tu possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. E eu te louvarei, porque me formaste de uma maneira assombrosa e maravilhosa. E a minha alma o sabe muito bem. A minha mesma substância não te foi encoberta, quando fui formado em oculto e entretecido no profundo da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todos os meus membros estavam escritos, e foram logo formados sem faltar um deles. Assim que, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão multiplicadas são a soma deles. Queria-os contar, mas são mais numerosos que a areia. Quando acordo, eu ainda estou contigo. Se disser, ó Deus, matarás o ímpio, apartai-vos, pois, de mim, homens sanguinários. Porque blasfema dizem eles contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não tenho eu ódio, ó Senhor, daqueles que te aborrecem, e não me comovo contra os teus inimigos, aborreço-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Me examine, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e reconhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho de perversidade, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer algumas identificações aqui, veja. Eu falei a princípio que este salmo ele vai revelar alguns atributos mais conhecidos de Deus. A gente pode ver que aqui nós temos nesse salmo, o salmista Davi, ele vai mostrar alguns dos atributos que são mais conhecidos pela igreja. Né? São atributos que a maioria dos novos convertidos estão iniciando na caminhada, eles têm uma noção, e às vezes até o pessoal de fora, de tanto ouvir a igreja falar desses atributos, eles já têm até um certo conhecimento desses atributos. No versículo 1, nós observamos que o salmista Davi, ele vai mostrar que Deus o conhece, que Deus ele conhece tudo ao seu respeito, sabe de todas as coisas. Antes ainda que o salmista ele venha falar alguma coisa, Davi vai dizer que o Senhor já conhece. Que atributo é esse, igreja? Onipresença. Onisciência, no caso. Nós podemos dizer que a onisciência, nós podemos também dizer que é a Onipresença e onipresença. Não, a presciência. E ele segue. E ele vai mostrar que ele pôs a sua mão detrás e diante. E ele, no versículo 7, ele vai dizer: para onde irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, ali tu estás. Fizer a minha cama no inferno, eis que ali tu também estás. Torna a alva e está na extremidade do mar. Até ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Que atributo é esse? Está pensando aí. Vamos falar sobre Deus hoje, né, que é a continuidade da base de fé da nossa igreja. A visão, né, de Deus.
Que atributo é esse, igreja? Qual atributo que disseste? Presença. Se eu subir ao céu, o Senhor está. Né? Se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, o Senhor também está. É a onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora você vê como isso pode ser esclarecido. É um mistério. É o que alguns historiadores vão chamar de o mistério revelatus. Eles vão representar Deus como um mistério revelado. Dá para entender? Um mistério revelado. Por que um mistério revelado? Porque é um mistério que decidiu se revelar. O que nós conhecemos de Deus, irmãos? Simplesmente é o fato de o que ele quis se revelar, não é nada mais do que isso, tá certo? Não é nada mais do que isso. Os que estudam, os teólogos, os arqueólogos, pesquisadores, os doutores, certo? E eu tenho ciência disso, de que se na mente de algum desses homens passa essa ideia, é porque eles estão estudando de forma errada. Porque nenhum deles, todos eles, os que estudam as Escrituras Sagradas, eles vão chegar a esse entendimento. Os que estudam de uma forma humilde, sincera, com um aspecto de realmente querer entender mais um pouco desse Deus, querer conhecer mais um pouco desse Deus. Então eles vão ter em sua mente que o que eles estão conseguindo não é por sua busca, não é por sua sabedoria ou pelos seus métodos, mas é simplesmente porque Deus, tá certo? Quis se revelar. E o fato disso é que, de onde é que parte a primícia? É a premissa que a gente pode estudar Deus. Aonde é? Aonde é que a gente pode formular alguma ideia acerca de Deus? Nós vamos ver, igreja, Existem alguns conceitos, tá certo, que tentaram entender e criar assim algum artigo, algum argumento que pudesse explicar com clareza acerca desse Deus. E repito, certo? Mais uma vez tenho que falar isso. Por mais que nós estudemos as Escrituras, por mais que busquemos, por mais que seja lá o que nós façamos, por mais esforço da raça humana, da mente humana, em conhecer Deus, ele só vai ter uma partícula daquilo do que realmente Deus é. Houve uma ocasião em que Moisés perguntou, lembra? Quando Deus apareceu a Moisés, lá no Monte Horebe, né? Moisés pergunta, mas Senhor, quando eu for para lá,
e disser: o Senhor, o Deus dos vossos pais, me apareceu e mandou que eu viesse aqui para tirar vocês do Egito. E eles me perguntarem: quem é que te enviou? Quem é o Senhor? Qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? O que foi que disse Deus a Moisés? Eu sou o Deus de amor, de misericórdia, de graça, de bondade. A resposta de Deus para Moisés foi: eu sou o que sou. Ponto. Glória. Vai lá e vai dizer: o eu sou me apareceu. No meio do caminho me encontrou e disse que eu viesse aqui e pronto. Deus não podia se revelar para a gente de uma forma, não é? Se ele não quis, ele é Deus. Ele é Senhor. E como eu falei a princípio, se assim ele fizesse, então se assim ele fizesse, automaticamente ele deixaria de ser Deus. Se nós pudéssemos atingir a plenitude do conhecimento, da totalidade do ser Deus, ele não poderia ser mais, porque aí nós o limitaríamos. A ideia de querer dar nome a Deus, ela está associada, existem argumentos que vai mostrar que essa ideia de dar nome a Deus, ela vem associada à ideia de que um nome ele limita uma pessoa. Então é como se a ideia de querer colocar nomes em Deus, tá certo? É como se fosse uma ideia de querer limitar Deus, de colocar Deus como um ser limitado. Mas no que Deus se revelou dentro da sua escritura, são coisas que não tem como. Não tem possibilidade de assim procedermos, porque ele se tornou um mistério, ele se tornou, como disse o salmista ele diz: tal conhecimento para mim é muito maravilhoso, tão alto que não posso alcançar. Então vamos lá. Pouco tempo nós vamos falar sobre a doutrina de Deus em relação à sua existência e à sua natureza, essência e triunidade. Deus existe, certo? E se auto-revela em sua criação, em sua palavra, e principalmente por meio de Jesus, seu Filho encarnado. Então nós temos e realmente, como diz o escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre isso, e ele vai dizer que nos últimos dias, nos últimos tempos, Deus manifestou, né, a sua graça através do seu Filho, enviando o seu Filho. Antigamente ele falava de outras formas, através dos profetas, certo? Através de adivinhações, né? Através do Urim e Tumim, onde a gente sabemos que existia todo aquele processo ali. E nos últimos tempos Deus ele se revelou na forma corpórea, através de Jesus Cristo. É o que João ele vai dizer no capítulo 1, que o Verbo encarnou-se e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então aí nós temos a perfeita revelação de Deus para a humanidade. É por isso que não existe outro meio, tá certo? Para que o homem se aproxime de Deus. Não existe outro meio.
Não Glória a existe Deus. outra forma. Não existe. Tentam criar aí, dar várias formas de intercessores e tal, criam, projetam, mas a verdade é somente por meio de Jesus Cristo. A revelação de Deus para a humanidade, visível, só através dele é que nós podemos nos aproximar de Deus. Então Deus, ele se deu a conhecer a sua criação. Deus, ele se deu a conhecer através da revelação. A gente tem a ideia da revelação geral, das coisas criadas, como está escrito lá no Salmo 19, né? O Salmo 19 vai falar, e em Romanos 1, no versículo 18 ao versículo 20, a Escritura também vai mostrar esta revelação, quando Deus, ele se revelou a sua criação por meio das coisas criadas, por meio das coisas criadas por ele. Então houve ali uma revelação, porém essa revelação ela não foi capaz de levantar, de criar um relacionamento com a humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, quando ele fala nessa revelação, ele vai dizer que as coisas que são criadas, elas vão servir apenas para que o homem se torne indesculpável. Ela não consegue atingir o homem para criar um relacionamento dele com Deus, mas ela serve para mostrar ao homem que existe um Deus. E é uma coisa que o homem não tem como fugir. É uma coisa que o homem não vai poder negar. Ou negar até pode, como fazem. Eles fazem, eles negam a existência de Deus, mas em si mesmo eles sabem que de fato existe um Deus. Eles negam, mas eles sabem que existe um Deus. Então por isso que Deus, ele passou a... Porque o objetivo, a gente já vimos isso aqui, que o objetivo de Deus é nos criar. Quem lembra qual foi o objetivo de Deus de nos criar? Também, né? Mas não foi só para o seu louvor, foi para relacionamento. Por isso que Deus colocou dentro de nós um sentimento de não conseguir viver sozinho. Quem consegue viver sozinho? Ou seja, nós temos uma dependência em nós. Em nós existe uma carência. E nós precisamos estar nos relacionando. Essa carência, em primeiro lugar, ela é a de Deus. Né? Hoje, infelizmente, trocamos hoje. É por isso que infelizmente o mundo ele se encontra esse caos, porque trocamos. Lá em Romanos, Paulo vai falar sobre isso, que nós trocamos, né, os valores, porque o objetivo principal, o primeiro relacionamento que nós deveríamos buscar em preservar, lutar para não perder, seria o relacionamento com o Criador. Esse seria o relacionamento em primeira instância. O relacionamento deveria ser este, certo? Nós deveríamos, era para nós fazermos isso. Deveríamos perder, trocar qualquer outra coisa por esse relacionamento com Deus, o que nós não fazemos.
Ou seja, em muitas situações nós fazemos ao contrário. Nós trocamos o relacionamento com Deus por qualquer outro tipo de coisa, às vezes até por relacionamento humano. Às vezes nós escolhemos Barrabás ou Jesus? Barrabás. Muitas vezes nós queremos, nós temos a tendência de querer agradar mais a criatura, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, temos a tendência de querer agradar mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Amém. Como disse Paulo. Então, para relacionamento, esse foi um dos objetivos de Deus ter nos feito, ter nos criado, para que nós nos relacionássemos com Ele e uns com os outros. E como a visão geral, ela é porque, lembra de que eu falei aqui a semana passada, que o nosso relacionamento, ele vai depender do nosso conhecimento? Isso é um fato. O nosso relacionamento, ele vai depender do nosso conhecimento, do conhecimento que temos. Por exemplo, se eu tenho um conhecimento que Emerson é um cara chato, que Emerson é um cara ignorante, que Emerson é um cara bruto, é um cara mau, como vai ser o meu relacionamento com ele? Acontece isso dentro das igrejas. Acontece isso no nosso meio. Emerson é um cara chato, é um cara grosso, é um cara ignorante, é um cara bruto. Qual o meu relacionamento com Emerson? Paz do Senhor, amém, amém. Dentro da igreja, paz do Senhor, feito de mão, amém, amém. Não passa disso. Porque eu crio aquela projeção de que o meu conhecimento, tá certo? A respeito do Emerson, é que o Emerson é um rapaz de difícil relacionamento. Então, automaticamente eu vou me privar, vou me entravar, vou me resguardar e vou procurar estar o mais longe possível de Emerson. Porém, se o meu conhecimento, ele vai dizer que Emerson, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa amiga, ele é uma pessoa ajudadora, ele é uma pessoa massa para se relacionar, o que é que eu faço? Automaticamente eu vou querer me aproximar dele. Automaticamente eu vou querer estar próximo de Deus. Então, o relacionamento, ele depende muito do conhecimento que nós temos. E isso a gente pode levar, pode trazer para a esfera espiritual. Não é diferente. Nosso relacionamento com Deus, ele vai depender muito do conhecimento que nós temos de Deus. Qual o conhecimento que nós temos? É por isso que, infelizmente, tem crente parado, estagnado, sem crescer na fé. Passa-se anos e a pessoa não evolui, a pessoa não sai daquilo, continua naquilo, é sempre a mesma coisa. A gente não vê nenhuma progressão. Eu me refiro, não é a bens materiais, irmãos. Muitas vezes nós temos uma visão de que crescimento espiritual ele está baseado em coisas materiais. Não é isso. Para mim, coisas materiais eles são consequências do meu relacionamento com Deus. As coisas materiais elas irão chegar até mim por minha necessidade que o Pai conhece. Foi isso que ele falou lá em Mateus, no capítulo 6. Quando ele disse que deveríamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E ele mostra claramente que as coisas, todas essas coisas, os gentios a buscavam. E ele chega a dizer que o Pai sabe que vocês precisam de tudo isso. Em outra ocasião, olha Deus se relacionando conosco. Observa a revelação de Deus para nós. Você consegue identificar?
Que revelação é essa de Deus para nós? Como é que Deus está se revelando nesse texto? Como é que Deus se revela lá no capítulo 6, no início? Na oração, quando Jesus inicia a sua oração, como é que ele revela a Deus? Como Pai. Como Pai. A Escritura está trazendo uma revelação de Deus como nosso Pai. Está nos apresentando Deus como nosso Pai. Jesus, ele diz, o Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Em outra ocasião, aí Jesus faz a mesma metáfora, usando a visão paterna, e ele vai usar agora a paternidade humana, e ele vai dizer, vós que sois homens maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imaginem o vosso Pai Celestial, senão nos dará com ele todas as coisas. João, ele diz, escreveu a sua carta e diz, quem tem Jesus tem a vida. Então, coisas materiais, elas são apenas acréscimos de uma vida espiritual devotada ao Criador. É apenas isso. É apenas isso. Porque observe que essas coisas